O que foi esse massacre que presenciamos nesse episódio novo de Jujutsu Kaisen, hein galera? Quem diria que iríamos ver a Maki exterminando o clã Zenin inteiro sozinha? Essa nova temporada de Jujutsu Kaisen mal começou e já tá deixando a gente maluco com essa luta. Opa, eu falei luta? Me desculpa, isso que aconteceu não foi uma luta não. Foi na verdade uma humilhação total. Não restou uma alma viva pra contar a história no clã Zenin. Mas a dúvida de muitos é como a Maki conseguiu tanto poder. Inclusive, será que com essa nova força dela, ela consegue se comparar ao Toji Fushiguro? Bom, fica até o final do vídeo, porque hoje vamos analisar o momento exato em que a humanidade de Maki morreu para que algo perfeito pudesse nascer. Mas antes de tudo, já vai deixando o like e se inscreve no canal, que isso ajuda o canal a crescer e alcançar novos horizontes que a gente nunca viu. Existe uma crença muito comum nos shonen, de que o esforço supera o talento, que se você trabalhar duro o suficiente, pode mudar o sistema por dentro. Maki Zenin acreditou nisso por muito tempo. Ela saiu de casa, rejeitou o nome, lutou para subir de grau. Ela acreditava que se voltasse como uma grande feiticeira Jujutsu, sua família seria obrigada a reconhecer ela. Mas Jujutsu Kaisen não é uma história de esperança, é uma história sobre a crueldade da realidade. No episódio 4 da terceira temporada, nós não testemunhamos apenas uma luta, testemunhamos a morte de uma ideologia, uma aniquilação em massa. Maki descobre da pior maneira possível de que você não pode reformar uma casa construída sobre ossos, você na verdade precisa queimá-la. Para entender o peso desse episódio, precisamos olhar para o vácuo deixado pelo Gojo. Com o mundo em colapso pós-Shibuya, a hierarquia de poder no mundo de Jujutsu acabam se abalando. O clã Zenin, obcecado pelo poder, decide que a instabilidade é o momento perfeito para uma purga interna. Megumi Fushiguro, ele foi nomeado como novo líder do clã Zenin, mas o pessoal mais velho, como Ogi e Jinichi, não aceitam isso. Eles preferem destruir a própria linhagem a ceder o poder a forasteiros. E é aqui que a Maki entra. Ela volta para casa em busca de armas amaldiçoadas. Ela volta inocente, e essa inocência foi o seu maior erro. Na ida de Maki até o armazém, onde ficavam as ferramentas amaldiçoadas, vemos a mãe dela gritando histérica, ordenando para que ela pare ali mesmo e não continue lutando contra os ideais do clã, pedindo para que somente uma vez na vida ela lhe dê o orgulho de ter dado a luz a elas. Isso mostra que não é somente os homens na família Zenin que estão corrompidos. As mulheres, forçadas a viver nesse ambiente hostil, passaram a enxergar tudo da mesma forma, onde as mulheres têm de ser omissa aos homens da família Zenin, e que ultrapassar essa barreira é um desacato, uma desonra para uma mulher da família Zenin. Maki acaba ignorando a mãe dela e entra no armazém de ferramentas amaldiçoadas, mas chegando lá, ela encontra tudo vazio e somente o seu pai. Ele antecipou os movimentos da Maki e esvaziou o depósito. Ali a Maki também vê a irmã dela, a Mai. Ela está toda ensanguentada num poço de sangue. O pai delas, Ogi Zenin, planejou o assassinato das suas próprias filhas, com a frieza de quem faz tudo pelo trono. E falando mais sobre Ogi Zenin, e uma série cheia de monstros, como Mahito e Sukuna, Ogi consegue estar no mesmo nível que eles. Mas eu não estou falando de nível de poder, e sim da raiva que você sente dele como personagem. Ogi é a personificação da mediocridade. Ele diz pra Maki e pra Mai que ele só não se tornou o líder do clã porque na verdade elas são filhas inúteis. Ogi não culpa sua própria falta de habilidade. Ele não culpa o Naobito por ser mais forte que ele. Ele culpa suas filhas. Ogi, ele olha pra Maki e vê a sua própria falha refletida. Ou seja, ele projeta a própria incompetência nas filhas. Para um homem do clã Zenin, os filhos não são seres humanos. São na verdade uma extensão do seu ego. E se os filhos são falhos, o seu ego é ferido. Então a luta inicial de Ogi com a Maki é algo triste, não há honra nessa luta. Vemos a Maki usando a espada Osso do Dragão, um instrumento amaldiçoado, considerado uma obra-prima, pois ela tem o poder de acumular energia amaldiçoada e ejetar essa energia para impulsionar a espada, dando um poder de corte muito maior que o normal. E utilizando dessa estratégia, Maki até consegue quebrar a katana do pai dela. Porém, na hora da Maki executar o golpe final, Ogi antecipa o movimento dela, utilizando a sua técnica inata, Coragem Ardente, que permite com que ele ejete chamas azuis sobre sua arma, sendo capaz de fazer com que o fogo substitua sua katana quebrada, pegando a Maki de surpresa num contra-ataque. Ogi, ele acaba cortando a própria filha não como um guerreiro, mas sim como alguém descartável, um lixo. Na justificativa
de que os filhos não podem atrapalhar os pais. A luta foi bem rápida. Maki perde não porque ela é fraca, ela perde porque ela ainda tá lutando pelas regras deles. Ela tenta lutar como uma feiticeira, mas Ogi a supera com técnica. Para poder vencer essa luta, Maki tem que parar de tentar ser uma feiticeira, e arrastando pelo próprio pai, parecendo dois sacos de lixos ensanguentadas, as duas são jogadas num poço. Esse poço é um local cheio de maldições. Elas foram jogadas ali para ser devoradas, mas na beira da morte, a Mai realiza o ato final, um ato de amor. E aqui eu preciso explicar a mecânica do mundo de Jujutsu para vocês entenderem a profundidade desse sacrifício. A Maki e a Mai sempre foram menosprezadas, não só por ser mulheres, mas sim porque além de serem mulheres, elas também eram gêmeas. E gêmeos são vistos como um tipo de erro no mundo de Jujutsu, pois no mundo de Jujutsu, elas são consideradas uma alma só, porém divididas entre dois corpos. Enquanto a Mai tiver energia amaldiçoada, a Maki nunca poderá atingir a restrição celestial completa, pois a alma delas estão conectadas. Maki é o corpo e a Mai é a energia. Para que uma atinja o ápice, a outra deve deixar de existir. A Mai sempre soube disso. Ela sabia que ela era a âncora da sua irmã. Então, em meio à cena de uma praia, um espaço mental compartilhado, ali a despedida das duas acontece. A Mai diz a Maki que ela vai levar tudo consigo. A energia amaldiçoada, o vínculo, o destino, tudo que segura a Maki. E ao sacrificar a sua vida, Mai constrói uma última arma com o restante da sua energia vital. Uma espada chamada de Katana da Alma Dividida. Uma réplica exata igualzinha à original, que é um tipo de lâmina capaz de ignorar qualquer resistência, além de cortar a alma do alvo. Em suas últimas palavras, a Mai diz: destrua tudo, irmã. Essa frase é a permissão que a Maki estava esperando por toda a vida. Mai acaba libertando ela da obrigação de provar algo para o clã Zenin. Se o clã não as aceita como são, então que se foda o clã, eles não merecem existir. E se de um lado temos a morte da Mai, do outro temos o renascimento de um monstro. Maki desperta e pela primeira vez ela está completa. Ogi no mesmo instante sente uma ameaça assustadora, mas não é energia amaldiçoada, é a presença avassaladora de um monstro. O corpo dele se treme todo na base, lembrando do medo que um certo homem causava a ele antigamente. O que os olhos do Ogi enxergavam ali era a Maki, porém a sua mente projetava outra imagem. Essa imagem era ninguém menos do que Toji Fushiguro, o homem que se libertou do clã, o homem que derrotou Gojo, o homem que refutou todos os ideais da família Zenin. O terror do Ogi é tão grande que ele começa a gritar e já parte usando a sua técnica suprema, cortando quase tudo ao seu redor, porém de nada adianta. Sem ele nem terminar a sua frase, Maki, sem nenhum esforço aparente, já cortou a própria cabeça do pai, sem um discurso final, sem redenção para o pai, apenas o fim de um homem pequeno diante de uma força absoluta. Pois é, esse é o novo nível da Maki Zenin, um poder destrutivo comparável a de Toji Fushiguro. E com essa pequena demonstração de poder, o extermínio da Maki contra o clã Zenin se inicia. O que acontece a seguir é um massacre total. Maki sai pro pátio e a unidade Kukuro, que é a tropa de choque do clã, que ironicamente é composta por homens sem técnicas, assim como a Maki costumava ser, acabam cercando ela. Eles acham que eles estão em vantagem numérica, mas eles estão totalmente equivocados. Maki desmantela o exército privado do clã Zenin. E eu uso a palavra desmantela no sentido literal mesmo. É impossível você não assistir isso com um sorriso na boca, enquanto vê a Maki obliterar todo mundo. A qualidade da animação aqui é de outro nível. Uma qualidade insana, só pra mostrar ela decapitando um monte de gente. Sangue pra todo lado, é faca no bucho, faca na cabeça, é cortando a mão, pé. Difícil é falar o que ela não fez com o esquadrão inteiro. Com uma coreografia bem planejada, parecendo uma dança, Maki executa praticamente um balé da morte. Inclusive tem uma parte específica em que é uma homenagem ao filme Kill Bill. Eu vi muitas pessoas questionando se nesse momento a Maki não se tornou a vilã. Afinal, ela tá matando centenas de pessoas, sendo que a maioria delas estavam só seguindo ordens. Mas na minha visão, a Maki ela transcendeu o conceito de bem ou mal. Ela se tornou uma calamidade. O clã Zenin, eles não valorizavam a força acima de tudo. Pois bem, a Maki tá dando pra eles exatamente o que eles queriam. Ela é a prova final de que o clã Zenin estavam errados em apenas dar reconhecimento para aqueles abençoados com técnicas de prestígio. O meu único problema nessa parte aqui é a escolha de trilha sonora. Eu achei que foi uma trilha sonora muito fraca, que não passa a imensidão e o peso da luta que tá acontecendo ali.
mas isso obviamente é uma opinião minha. Vocês também tiveram essa sensação que eu tive? Escreve aí no comentário para mim ver o seu ponto de vista. Logo após o extermínio do esquadrão, Maki é pega de surpresa por Chojuro, um dos integrantes do grupo Rei. Esse grupo é considerado o mais forte do clã Zenin, composto por feiticeiros de semi-classe 1 ou superior. A técnica de Chojuro é a manipulação da terra, onde ele acaba utilizando a terra para tentar esmagar a Maki. Mas parece que eles não dão nem pro cheiro. Maki, sem demonstrar nenhum tipo de piedade, começa arrancando a garganta do pessoal, algo totalmente brutal. Naquele momento, ninguém conseguia acreditar que essa Maki era a mesma que todos julgavam ser medíocre. Sendo um pouco mais cauteloso, os outros dois membros do grupo Rei começam a combinar os seus poderes. Jinichi, irmão mais velho do Toji, já avança utilizando sua técnica de punhos mísseis, onde ele pode conjurar uma enorme quantidade de punhos gigantes com a velocidade e a força explosiva equivalentes a de mísseis, enquanto Uranta Zenin utiliza o seu poder de olhar paralisante, onde ele paralisa qualquer pessoa que ele encara com os olhos. Mas a Maki, ela tá num nível tão descomunal que somente com a força e a aura dela, ela força a quebra do feitiço de paralisação, fazendo com que os olhos de Uranta sangrem até a perca da visão. Em desespero, Uranta pede a Jinichi para que ele finalize a Maki, já que ela atualmente está no mesmo nível do Toji. Então, após o grande golpe de Jinichi, Uranta no chão todo ensanguentado e já sem os seus olhos, ele acha que a Maki foi eliminada. Mas para sua surpresa, vemos a Maki carregando a cabeça de Jinichi e jogando a cabeça dele dentro do lago. Agora, com todos eliminados, só sobrou o chefe dos Rei, que é o Naoya Zenin. Naoya possui a técnica de projeção, permitindo ele transformar um segundo em 24 quadros, onde ele predetermina um conjunto de movimentos dentro de 24 quadros. Enquanto a técnica estiver ativa, qualquer coisa que ele tocar terá que também obedecer a regra de 24 quadros, ou a pessoa acaba ficando congelada durante um segundo. Então, durante a batalha dos dois, que vale a pena ser dito, a qualidade da animação novamente volta a surpreender nessa parte. Vemos Naoya conseguindo várias vezes congelar a Maki. Essa técnica é tão forte que nem a Maki nesse seu estado atual está conseguindo acompanhar os movimentos dele, pois cada vez que o Naoya ativa essa habilidade, a velocidade dele aumenta drasticamente. Maki fica só na defensiva, tentando prever os golpes de Naoya, mas de nada adianta devido à sua velocidade insana. Então a Maki decide arriscar tudo. Ela se concentra e se posiciona para tancar um hit dele, para depois tentar desferir um contra-ataque. Nesse momento, Naoya se sentiu desafiado, então ele acaba aumentando ainda mais a sua velocidade, acreditando na física, onde a força é igualmente proporcional à velocidade. Então, no último momento, o Naoya, ele decide dar um golpe surpresa, um golpe pelas costas. Porém, a Maki, já conhecendo como o Naoya é um covarde, ela já tinha previsto que ele não seria homem o suficiente para vir com um golpe de frente. Então a Maki se vira no último segundo para dar um soco nas costas, prevendo que o Naoya iria aparecer ali no próximo milésimo. E com o estilo de golpe especial do Mortal Kombat, a gente vê a Maki encaixando um soco tão lindo que chega a destruir, amassando o crânio do Naoya no chão. Essa parte sim foi insana demais. Pois é, esse episódio foi uma obra-prima bem trágica. Ele nos mostrou que a mudança real exige sacrifícios terríveis, que às vezes para curar a ferida você precisa amputar o membro. Maki Zenin não é mais aquela garota que queria ser reconhecida. Aquela garota morreu junto com a Mai. Quem saiu de lá foi um demônio, uma monstruosidade, e o mundo de Jujutsu nunca mais será o mesmo a partir daqui. E você, também concorda que a Maki fez o que foi preciso para dar um ponto final na história do clã Zenin? Porque para mim, a história do clã Zenin como um todo é uma das grandes engrenagens da história do mundo de Jujutsu Kaisen. Ela por si só tem uma história muito interessante que causa vários conflitos e que por isso a gente sempre quer saber mais para entender ou compreender mais ainda sobre o clã. Mas com o episódio de hoje, toda a história do clã foi apagada, enterrada e ficou pro passado. Então me diz aí nos comentários, qual foi a sua opinião sobre o episódio de hoje? Vocês gostaram ou odiaram da conclusão do clã Zenin? E não se esqueça, se você gostou desse vídeo, já deixa o like e se inscreve no canal, que isso me ajuda imensamente. Eu conto com a ajuda de vocês para fazer o canal crescer. E caso vocês queiram mais vídeos de Jujutsu, é só clicar aqui ou aqui. Então é isso, te vejo na próxima, no próximo vídeo e falou!